Sexto ano, boa tarde. Mais uma vez aqui reunidos. A aula de hoje é uma aula muito importante, bem rapidinho, mas muito importante. Lembro que nas aulas passadas nós estávamos falando de números decimais, aqueles números que a gente geralmente escreve com a vírgula. E essa vírgula, ela separa a parte inteira da parte decimal. Nós já vimos contas de adição, subtração, multiplicação, potenciação de números decimais. Hoje chegou a hora da gente falar um pouquinho de divisão. Só um lembrete aqui. Já sabemos. O que nós já sabemos fazer com números decimais? Você sabe fazer conta de adição, por exemplo. Se eu tiver 2,35 mais 16,7. Como que eu faço essa conta? Eu preciso armá-la colocando casa embaixo de casa, a unidade embaixo da unidade, a dezena embaixo da dezena, a vírgula embaixo da vírgula. E os zeros que não tem depois, lembra que 16,7 é a mesma coisa que 16,70. Aí é só acrescentar um zero e você faz a conta normalmente. Então isso daqui fica quanto? 5 mais 0 fica 5. 7 mais 3 dá 10, sobe 1. 2 mais 1 dá 3. 3 mais 6 dá 9. E aqui continua com 1 e a vírgula continua onde está. Então é muito importante que você coloque vírgula embaixo de vírgula, unidade embaixo de unidade, décimo embaixo de décimo, centésimo embaixo de centésimo. E se não tiver alguma coisa, você vai completar. Dá para fazer 8,7 menos 1,35, por exemplo? Primeiro passo, armar 8,7 menos 1,35. Décimo embaixo de décimo, unidade embaixo de unidade. Aí tu vem comigo, não tem como tirar, então porque aqui tem 0 centésimos. Eu acrescento um zero a mais, vai ter que pedir emprestado. O 7 fica 6 e o 0 fica 1. 10 menos 5 fica 5, 6 menos 3 fica 3, 8 menos 1 dá 7. Então são 7 inteiros e 35 centésimos. Ok? Aula passada a gente também viu o que? Multiplicação. Quanto que é 1,2 vezes 1,44? A multiplicação é uma operação que existe a propriedade comutativa, não importa a ordem que se multiplica. 12 vezes 144 é a mesma coisa que 144 vezes 12. Então, o primeiro passo é esse, esquecer que tem a vírgula. Fazer essa conta aqui. Vem comigo. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1 dá 2. Agora que eu já multipliquei o 2, eu vou multiplicar 1, só que esse 1 tem valor de 10, por isso que a gente bota o maisinho ou zero aqui, né? 1 vezes 4 dá 4, 1 vezes 4 dá 4, 1 vezes 1 dá 1. Bom, vamos somar tudo isso? Já somou para mim? Quanto que dá? 8. 8 mais 4, 12, sobe 1. 4, 5, 6, 7 e 1. Então, se eu fizesse 12 vezes 144, ia dar 1728. Mas eu tenho que contar a quantidade de casas decimais ao todo do número. Ó, 1,2 tem uma casa decimal. 1,44 tem duas. Então, o meu resultado ao todo tem que ter três casas decimais. Então, o número vai ser, portanto, 1,728. Certo? Então, tá bom. Se eu tivesse, por exemplo, uma potenciação, quanto que é 0,4 elevado ao cubo? O que é elevar ao cubo? É multiplicar o número por ele mesmo 3 vezes. Então, esse expoente, que é o número aqui de cima, ele indica por quantas vezes que a base vai ser multiplicada por ela mesma. Então, é só fazer uma série de multiplicações. Quanto que é 0,4 vezes 0,4? Veja que 4 vezes 4 dá 16. Mas 0,4 vezes 0,4 tem duas casas decimais ao todo. Uma casa decimal aqui e outra aqui. Então, se eu contar duas casas decimais nesse número, vai dar o quê? 0,16. E esse 0,16 eu vou multiplicar por 0,4. Sem vírgula. 16 vezes 4.
4 vezes 6, 24, vai 2. 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. 16 vezes 4 dá 64. Mas 0,16 tem duas casas depois da vírgula, 0,4 tem uma. Então, para essa resposta ficar com três casas depois da vírgula, acrescenta um zero e põe aqui, 0,064. Ok? Revisão do que a gente vem falando das últimas aulas. Adição, subtração, multiplicação, potenciação de números decimais. Também falamos de alguns cálculos mentais. Deixa eu colocar aqui de roxo. Também sabemos cálculos mentais, que é a multiplicação por 10, 100 e 1000. Muito importante, a gente vai utilizar isso muito nas próximas aulas. Cálculos mentais, vou colocar aqui. Multiplicação por potências de 10. Por 10, por 100, por 1000, por 10.000, pela quantidade aqui seguidas de zero, etc. Você lembra como que a gente faz isso? Muito importante. Se eu tinha 85 vezes 10, o que acontece com 85? Basta acrescentar um zero, vai ficar 850. Então, tá bom. Se eu tivesse 85 vezes 100, como tem dois zeros, o 100, você vai escrever 85 e vai acrescentar dois zeros, fica 8.500. Se eu tiver, ficou muito para lá, deixa eu trazer um pouquinho mais para cá. Vantagem está aqui no eletrônico. Ixi, tirei a perna do P sem querer. Vantagem está no eletrônico, tirei de novo. É a gente poder fazer essas traquinagens. C. 85 vezes 1000. Três casas depois da vírgula. Aliás, três zeros, né? Então, multiplicar por 1000, acrescentar três zeros, vai ficar 85.000. Tudo isso eu já sabia. E se eu tivesse, por exemplo, 2,5 vezes 10? Multiplicar por 10 quando tem vírgula significa que esse número vai aumentar uma casa decimal. Então, vai ficar 25. Interessante. Item E. E se eu tiver 8,3 vezes 10? Aliás, 8,3 vezes 100. Com 10 eu já fiz. Então, vezes 100, como tem dois zeros, significa que ele vai andar duas casas para frente. Esse número vai aumentar duas ordens. 8,3 vezes 10, você some com a vírgula, fica 83. Só que como tem outro zero, você põe um zero a mais. Fica 830. Item F. 7,9 vezes 1000. Faz aí. Vai andar uma casa com a vírgula, 79, por causa desse zero. Como tem dois zeros a mais, se acrescenta esses dois zeros para lá, vai ficar 7.900. Tá lembrando? Tá bom. Item G. 1,45 vezes 10. Ué, só vai andar uma casa com a vírgula. Então, vai andar no sentido de aumentar o número, vai ficar 14,5. Item H. 8,72 vezes 100. O que acontece com esse número? Vai andar duas casas com a vírgula, então vai ficar 872,0, que é só 872. Item I. 0,779 vezes 1000. Anda três casas com a vírgula, só que esse número só tem duas casas decimais. Então, você vai andar uma, duas, ficou 79, e a terceira você acrescenta um zero, 790. Ok, pessoal? Uma dúvida até aqui? Beleza, isso daqui é revisão, registra no seu caderno. Agora, o que a gente começa a falar na nossa aula hoje? De divisão, esse que é o tema. Divisão com números decimais. É simples? Sim, é muito simples.
falar de divisão com números decimais. Primeiro, a gente sabe fazer aquelas multiplicações de cabeça, né? Aquelas multiplicações por 10, 100, 1000, que é só por zero. E divisão, será que dá? Então vamos pensar aqui, divisão por 10, por 100, por 1000, pelo número que você quiser seguido de zeros, entre parênteses, cálculo mental, sem ter que montar conta. Isso é muito importante, tanto a multiplicação quanto a divisão. A gente vai falar muito nas próximas aulas, principalmente quando a gente falar de geometria, que a gente vai falar de mudança de unidade, isso é muito importante. Tá? Então, essas divisões. Vamos ver. Se eu tiver um número assim, um número grande, 9.000. Quanto que é 9.000 dividido por 10? Se multiplicar por 10, se acrescenta um zero, na hora de dividir por 10, você faz o que com zero? Você tira. Então, você vai tirar um zero. Vai ficar o quê? 900. Então tá bom. 8.000 dividido por 100. Quando você multiplica por 100, você acrescenta dois zeros. Quando você divide por 100, você tira dois zeros. Então, 8.000 tira dois zeros, a resposta vai dar 80. Tá entendendo, né? Então, responde para mim direto. Quanto que é 25.000 dividido por 1.000? Tem quantos zeros o 1.000? O 1.000 tem 3 zeros. Tira 3 zeros, 25.000, vai restar 25. Tá bom. Então, o que a gente faz na multiplicação? No sentido de aumentar os zeros, de aumentar as casas decimais. Na divisão, a gente faz no sentido de diminuir os zeros. Tá? Item D. E se eu tiver 9 dividido por 10. 9.000 dividido por 10, eu tirei um zero, que é 900. E se não tiver zero para tirar? Aí eu boto a vírgula. Então isso vai ficar 0,9. É a mesma coisa da multiplicação, só que a multiplicação aumenta e a divisão diminui. Se eu tiver 7 dividido por 100, quantas casas decimais vai diminuir? Duas, porque tem dois zeros. Então vai ficar 0,07. Item F. Se eu tiver 6 dividido por 1.000, vai diminuir quantas casas? 3, porque 1.000 tem 3 zeros. 0,006 vai virar 6 milésimos. Item G. Se eu tiver 80 dividido por 100. Então, deixa eu pensar. São dois zeros aqui, né? Então, são duas casas que eu tenho que voltar. Volta uma, volta duas. Então, o resultado dá 0,8. Se fosse 80 dividido por 10, ia dar 8. Mas 80 dividido por 100 deu 0,8. Então, tá. Se eu tivesse 75 dividido por 1.000, vamos voltar 3 casas. Volta uma, volta duas, aí precisa pôr um zero aqui. Fica 0,075. 75 milésimos. Ok? E se seu número já tiver vírgula? Se for, por exemplo, 8,5 dividido por 10. É a mesma coisa. Você anda com a vírgula no sentido de diminuir o número. Se tem um zero, essa vírgula vai voltar uma casa. Então vai ficar 0,85. J. 7,43 dividido por 100. K. 0,25 dividido por 100. L. 837,4 dividido por 100. Já fez? Se é dividido por 100, você tem que voltar duas casas com a vírgula, para diminuir o número. Se você... 7,43. A vírgula original está entre os 7 e o 4. Volta uma, volta duas. Então, você precisa acrescentar um zero e aqui, ó. Então, a diferença de casas decimais, onde está a vírgula e onde está, são de duas.
0,25 dividido por 100. Deixa eu escrever o 25 e botar mais 2 zeros antes, porque eu tenho que diminuir o número. Esse último, 837,4. Também é por 100, então vai voltar duas casas com a vírgula. Conta de onde está a vírgula que está aqui entre o 7 e o 4. Aí você volta, vai ficar aqui entre o 8 e o 3, andando duas casas. Então a quantidade de zeros indica a quantidade de casas que a vírgula vai retroceder. Tem aqui alguma dúvida, pessoal? Qualquer coisa me escreva, me manda aqui, tá bom? Que mais? Deixa eu ver aqui no livro de vocês. Aí depois, e se a gente faz algumas divisões? Por exemplo, o livro coloca um exemplo. Dona Ruth foi às compras, comprou 7 metros de tecido e pediu ao vendedor que o dividisse em 4 partes iguais. Então, como que eu armo e efetuo essa situação? 7 metros dividido em 4 partes. Se você quiser escrever na forma de fração, é 7 quartos. Tanto faz. Se a gente fizer a divisão euclidiana, que é aquela divisão que deixa resto, como que eu faço? 7 dividido por 4. Vou montar assim. Tá bom. Não dá para começar a dividir. 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, já passou. 4 vezes 1 dá 4, para 7 resta 3. Como 3 é menor do que 4, se a gente fizesse divisão com o resto, acabava aqui. Como eu quero continuar a divisão, o que eu faço? Põe uma vírgula e não restaram 3 inteiros, eu acrescento um zero. Por quê? Porque 3 inteiros são 30 décimos. Então, esse zero que eu estou colocando vai ser para fazer essa conta em décimos. Agora, 30 dividido por 4. 4 vezes 7 dá 28. 28 para 30, resta 2. Como eu já tenho a vírgula, todos os zeros que acrescentam diretamente. Porque esses 2 décimos ficam 20 centésimos. 4 vezes 5 dá 20. Para 20 restou 0. Então, isso daqui é 1 inteiro e 75 centésimos. Então, deixa eu colocar aqui um subtítulo, né? Para ficar um pouquinho mais elegante. Então, o subtítulo que eu vou escrever vai ser Divisões com decimais exatos. O que é um decimal exato? É um decimal que tem fim. 1,75 tem fim. Deu para fazer isso com bastante facilidade. Esse é o item A. Item B. E se eu fizesse 3 dividido por 5? Que é a mesma coisa em forma de fração que 3 quintos. Então vem aqui montar comigo. Quando eu fizer essa conta, 3 já não vai dar para dividir por 5. Aí o que eu preciso fazer? 5 vezes 0 dá 0. Para 3 resta 3, vírgula, aí sim eu acrescento um 0. Então, quando não dá para dividir, eu começo colocando um 0, vírgula. 5 vezes 6 é 30. Para 30 resta 0. Pus de vermelho aqui. Então, 3 dividido por 5, ou 3 quintos, são 6 décimos. Ok? Acho que vocês já tinham aprendido isso lá no quinto ano. Mas continuando. 2. Dona Ruth comprou 5 carretéis de linha e pagou R$ 8,25 por eles. R$ 8,25 por 5 carretéis. Quanto que são R$ 8,25 dividido por 5 carretéis? E aí tem um truque. Porque a gente tem que fazer essa conta, aí a gente tem que dividir R$ 8,25 por 5. Deixa eu montar aqui. R$ 8,25 dividido por 5. Eu, particularmente, não
gosto de dividir, fazer aqui do lado. Deixa eu ver se dá aí embaixo. Não, não vai dar. Eu, particularmente, não gosto de dividir quando aparece com vírgula. O que eu faço para tirar vírgula? Eu vou escrever esse número sem vírgula. Esse número sem vírgula fica 825. Ué, mas para 8,25, para escrever em 825, eu precisei multiplicá-lo por 100, não foi? Para tirar as duas casas decimais? Então, se eu multiplico por 100 o dividendo, eu também preciso multiplicar por 100 o divisor. O resultado vai ser exatamente o mesmo. Então, em vez de fazer 8,25 dividido por 5, o que eu vou fazer vai ser 825 dividido por 500. O resultado da operação tem que ser exatamente o mesmo. Uma dica, pessoal, é o seguinte. Como que eu faço isso de uma maneira prática? Eu conto que aqui tem duas casas decimais, que era 8,25. Então, eu vou escrever esse daqui com duas casas decimais também, como se fosse 5,00. Aí eu corto as vírgulas. Fica 825 dividido por 500. Acho que assim fica fácil de fazer. Tá? Montando aqui a divisão. 825 dividido por 500. 500 vezes 1 dá 500. 600, 700, 800, restou 325. Não dá mais para dividir, põe a vírgula e acrescenta o zero. 500 vezes 1 dá 500, 500 vezes 2, 1.000. 500 vezes 3, 1.500. 500 vezes 4, 2.000. 2.500, 3.000. 500 vezes 6, porque 5 vezes 6 dá 30. 500 vezes 6 dá 3.000. Restou 250. Põe o zero automaticamente. 5 vezes 5 dá 25. 500 vezes 5 dá 2.500. Com o resto, zero. Então, o resultado de 8,25 dividido por 5 é o mesmo resultado de 825 dividido por 500, que vai dar, portanto, 1 inteiro e 65 centésimos. Difícil? Não, né? Não. Tá bom. Mais exemplos? Então, mais exemplos. Ainda que o resultado é inteiro. D. Vem aqui no D. Aí ainda continua com os exemplos da apostila. Para montar um mecanismo, Jorge precisa de 7 metros de fio de cobre cortados em 0,14 metros. Quantos pedaços ele vai obter? Então, você vai pegar 7 metros de fio, dividir em pedaços de 0,14 metros. Só que 7, vou armar aqui a divisão. 7 dividido por 7 dividido por 0,14. Opa. O que eu falei para vocês? Eu vou escrever esses números com a mesma quantidade de casas decimais. 0,14 tem duas casas depois da vírgula, então eu escrevi 7 da mesma forma, com duas casas depois da vírgula. Então aí eu posso simplesmente multiplicar um lado por 100, que fica 700, vou multiplicar o dividendo por 100, deu 700, vou multiplicar o divisor por 100, está fazendo esses riscos grandes. Então vai ficar 14. Então, 7 dividido por 0,14 é a mesma coisa que 700 dividido por 14. Essa conta você sabe fazer lá desde a pré-escola, não sabe não? 7 dá para dividir, mas 70 dá. 14, deixa eu tentar 14 vezes 5. Agora de... eu toco aqui, ele faz isso. 14 vezes 5, 5 vezes 4 dá 20, vai 2, 5 vezes 1 dá 5, mais 2 dá 7, deu certinho. 70, abaixo o zero, e esse outro zero vai baixar aqui também, né? Baixei. E esse outro, deixa eu mudar a caneta para ver se melhora. E esse outro zero baixou, então vem aqui. Então ficou quanto? Ficou 50. Exatamente, 50. Item E, mais um
Exemplo. E se você dividir, por exemplo, 1,26, está muito grosso para esse tipo de caneta. 1,26 dividido por 0,504. Olhando umas pontinhas. Deixa eu ver se eu mudar para essa e deixar o traço mais fino. Será que presta? Muito fino. Pois é, problema de tecnologia. Vamos testar. Então, deixa eu escrever essa divisão. Então, vai ficar, comecei a escrever de azul, 1,26 dividido por 0,504. O primeiro só tem duas casas decimais e o segundo tem terceiro. Tem três. Então, deixa eu colocar os dois com três casas decimais, porque 1,26 é a mesma coisa que 1,260. E como que eu faço isso? Multiplico os dois por 100, por 1.000, para tirar todos os zeros, todas as casas decimais. Então vai ficar 1.260 dividido por 504. Aí agora tu sabe fazer, tenho certeza. 504 vezes 2, 500 vezes 2 dá 1.000. 504 vezes 2 dá 1.008. Só que eu peguei 126, não sei porquê, é tudo, né? Então, 1.008. Subtrai. 10 menos 8 dá 2, ficou 5, 252. Não dá para dividir. Põe a vírgula e acrescenta o zero. Fica 2.520. Deixa eu tentar 504 por 5. E certinho, hein? 2.520. Então, o resultado disso dá 5. 2.520 restou zero. Então, exatamente 2,5. Alguma dúvida? Não, né? Tá bom. Por fim, pode ser que a gente faça algumas contas e o resultado não dê exato. Que agora, divisões, como que eu coloquei outro título? Com decimais exatos. Então, agora, divisões com decimais infinitos. Com decimais infinitos. Quer um exemplo? Tenta fazer comigo 5 dividido por 6, ou 5 sextos. Então, vem aqui. Tá igualzinho aqui que não ficou. 5. Não dá para dividir. Você faz o quê? 0, e põe o zero aqui. 6 vezes 8 dá 48. Para 50 resta 2. Põe o zero automaticamente. 6 vezes 3 dá 18. Para 20 resta 2. Põe o zero automaticamente. 6 vezes 3 dá 18. Para 20 resta 2. Põe o zero automaticamente. Vocês estão percebendo uma coisa? Que esse 3 vai se repetir quantas vezes aqui? Infinitas, né? Então, o que, que a gente faz? Geralmente a gente põe 3 pontinhos aqui na frente do número, para indicar que tem uma sequência que se repete infinitamente. Esse tipo de número a gente chama de dízima periódica. E o número que está se repetindo, no caso 3, é o período. Outra maneira de escrever esse mesmo número é colocar 0,83 e em cima do 3 a gente põe um tracinho. Esse tracinho significa que esse 3 está se repetindo. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Outro jeito de fazer também, aliás, a resposta é essa, mas outra alternativa é colocar uma resposta aproximada. Por exemplo, a gente pode aproximar, colocar aqui outra cor. Aproximação nos décimos. Então você vai deixar essa resposta só com uma casa decimal.
Então, como que a gente escreve? Que 5,6 é aproximadamente. Se você parar no décimo, é só 0,8. Aí você vê o número que vem depois, é 0,83. Então, como 3, o número que vem depois do 8, está mais perto do 0 do que do 10, então você deixa que é só 0,8. Agora, esse exercício pediu uma aproximação nos centésimos. Aí você vai falar o quê? Que 5,6 não, perdão, pessoal, 5 dividido por 6, ou 5 sextos, aqui em cima arruma. Que 5, dividido por 6, aí você vai parar nos centésimos, 83. Aí você põe esse símbolozinho aproximado, que é um igual com um tiozinho em cima. Fazer mais um para terminar? Deixa eu ver. 8 dividido por 3. Vem comigo, vou montar a conta. 8 dividido por 3. 3 vezes 2 dá 6, para 8 resta 2. Não dá mais para dividir. Vírgula e 0. 3 vezes 6, 18, resta 2. 3 vezes 6, aí põe a vírgula, aliás, põe o 0. 3 vezes 6, 18. Está vendo que já começou a repetir direto 6? Já viu, né? Então, você vai perceber que isso daqui vai se repetir infinitamente. Então, 8 dividido por 3, que é a mesma coisa que 8 terços, é 2,6666 com tracinho em cima, aproximadamente, ou igual também, aproximadamente não, igual, que é a mesma coisa, 2,6 com tracinho em cima. Está dizendo que esse 6 está se repetindo. E se quiser colocar aproximações? Pode, também pode. Então, deixa eu escrever aqui, aproximações na casa do décimo. Então, vai parar no décimo. Então, você vai escrever 2,6? Não. Você vai escrever 2,7. Por quê? Porque o número que está depois do 6 é outro 6. Então, se você pensar no número, ou é 2,66. 2,66 está entre 2,6, que é 2,60, e 2,7, que é 2,70. Só que como é 66, ele está mais perto do 2,7 do que do 2,6. Então, aproximando nos décimos, você vai aproximar para cima. Então, eu vou escrever que 8 dividido por 3, aproximado nos décimos, é aproximadamente 2,7. E se eu quiser aproximar nos centésimos? O número é 2,66666. Só que ele tá, é a mesma história. 8 dividido por 3 vai ser aproximadamente 2,67. Você vai pegar o último algarismo e ver o algarismo que vem depois dele no número infinito. Eu quero aproximar na ordem dos centésimos. Então, vou escrever 2,66 ou 2,67. Como o número que vem depois dele é 6, é mais do que a metade, eu arredondo para cima, fica 2,67. Certo, pessoal? A tarefa de vocês é só uma página, só fazer a página 189, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me procurem no particular, ou semana que vem tem live. Já vi que teve gente que postou algumas coisas lá no Classroom. Posso tirar a dúvida ainda na live, a dúvida de vocês durante a live, tá bom? Um abraço, um beijo, até terça-feira que vem, dia 6, às 2 horas. Tchau, tchau.